Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus. Quem vos saúda uma vez mais sou eu, teu irmão Diácono Gleidson. E aqui estamos para juntos estudarmos um pouquinho a palavra de Deus, aprendermos de Deus um pouquinho mais. Tenho por tema nesta breve meditação, irmãos, os crentes caloteiros. Isso mesmo, aqueles que gostam de dar calote nos outros. Será se Deus se agrada de tais práticas? Será se aqueles que agem de tais ações vão entrar no reino dos céus? Já vamos ver lá na palavra, amém? Inicialmente vamos fazer uso na Epístola 1 de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, de versículo 9. Glória a Deus. Nos diz assim as nossas Bíblias. Glória a Deus. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Interrogação é uma pergunta. Amados irmãos e irmãs, servos de Deus, infelizmente hoje, pelas más ações de muitos que se dizem crentes e não são, muitas vezes os servos de Deus, aqueles que estão buscando a Deus de coração, muitas vezes pagam o preço. São taxados de uma coisa que muitas vezes não somos. E realmente isso tem me feito entender que está difícil nos dias de hoje realmente servirmos a Deus, mas tem uma total consciência e convicção que Deus é Ele que nos justifica e também nos dá vitória. Irmãos, quando falamos de pecado, estamos tratando de algo terrível. E muitas pessoas que se deixam engodar pelo pecado, pelas imundícias do pecado, elas ficam de uma forma tão cega, mas tão cegas, que mesmo estando no pecado, muitas vezes pensam que estão corretas, pensam que estão aptas a alguma coisa, pensam que estão vivenciando de acordo à vontade do Senhor, mas na verdade não estão. Da mesma forma estava acontecendo naqueles dias de Paulo. Muitos ali aos quais estavam em Coríntios, irmãos e irmãs ouvintes da palavra de Deus, estavam eles vivendo uma vida conforme o seu bel prazer, conforme as suas concupiscências carnais, conforme as suas ações ímpias. Estavam tão cegos, mas tão cegos pelo erro, que ao mesmo tempo pensavam estarem aptos a entrarem no reino de Deus. Pensavam estarem em dias com Deus, mas na verdade não estavam com Deus. Paulo ali estava com uma sabedoria do céu, exortando aqueles muitos que ali estavam, que se vivenciarmos uma vida de pecado, uma vida no erro, não há possibilidade nenhuma, enquanto estivermos no erro, entrarmos nos céus. Não se há possibilidade alguma, uma pessoa estando no pecado, vivendo no pecado, entrar no céu estando no pecado. Porque Romanos capítulo 6, no versículo 23, nos fala que o salário do pecado é a morte. Então Paulo estava alertando aos muitos que ali estavam, que se continuassem nos seus atos imorais, se continuassem nas suas ações pecaminosas, a consequência de todos os seus erros seria o lago de fogo. Paulo não somente estava exortando um ou outro, mas a todos aos quantos estavam ali ouvindo a palavra de Deus, a fim de que não se deixassem levar pelos enganos do diabo, estando nos erros, apoiando o erro ao ponto de pensar que a injustiça entrará no céu. Por isso a Bíblia diz: não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino dos céus? Irmãos, muitos estão se deixando enganar
Infelizmente, o que tem de nomes de pessoas que se dizem crentes, com seus nomes sujos, com mau testemunho, irmãos, está terrível. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daqueles por quem é vindo o escândalo. Muitas pessoas estão escandalizando o evangelho do Senhor. Estão sujando, aleluia, a imagem do evangelho. Muitas vezes fazendo dívidas e não pagando as suas dívidas. Estes se dão como caloteiros. Amados irmãos, amadas irmãs, quem é caloteiro, irmãos? Pela palavra de Deus é visto como ladrão. Está roubando, está trapaceando, está agindo como um salteador. A Bíblia diz que o ladrão, quem é ladrão não entra no céu. Os roubadores não entrarão no céu. Porque uma vez estando em Cristo, as coisas velhas já se são passadas, eis que é tudo novo, feito de novo. Observe que a palavra de Deus nos exorta, irmãos, que aquele que quando estava na ignorância, que roubava, hoje não roube mais, mas antes trabalhe com as suas próprias mãos. Então nós devemos andar em novidade de vida, devemos nós, irmãos, aleluia, tentar colocar nossa vida de acordo aos princípios bíblicos, para nós não sermos, aleluia, condenados por conta do pecado. Mas infelizmente muitos estão cegos pelo pecado. Nós lemos uma passagem inicialmente, irmãos, tratando do termo injustiça. Mas o que quer dizer injustiça? Vamos lá. O dicionário de língua portuguesa, uma qual faço uso por nome Roassis, quer significar a injustiça como uma violação do direito de alguém. Mas quando pegamos esse termo, levando em um sentido espiritual, na questão de uma pessoa diante de Deus, é a injustiça uma ação que está contrária aos preceitos, aos princípios, à vontade de Deus. Ou seja, a injustiça é uma ação que vai contra a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é esta, quem vai contra, irmãos, está cometendo injustiça. E me chama muita atenção, porque na Epístola 1 de João, capítulo 5, 17, nos diz que toda a iniquidade é pecado. Essa palavra iniquidade, ela vem do termo grego chamada adikia, que quer significar injustiça. Então o texto vai ficar assim: toda injustiça é pecado. Agora veja que muitos estão dando calote. Muitos estão comprando fiado e não está pagando. De forma alguma esta pessoa, este cidadão, está praticando a justiça, mas antes está sendo injusto, está pecando, e o salário do pecado é a morte, a condenação eterna, se não se arrepender. Muitos estão agindo, aleluia, de forma injusta, pecando, dando lugar a Satanás e não a Deus. Quando se trata de caloteiro, irmãos, estamos tratando de pessoas que fazem dívidas, aquelas pessoas que já vão comprar algo, ou fazer alguma coisa, ou tomar alguma coisa emprestado, já com a má fé, a má consciência de não pagar tal dívida. Devemos ter um entendimento que há pessoas, servos de Deus, que estão trabalhando, se esforçam todos os dias para acordar cedo, trabalhar, a fim de ganhar o seu pagamento mensal, para pôr o seu pão de cada dia na sua mesa.
Mas nunca nós sabemos qual o momento, irmãos, que vamos ser muitas vezes despedidos do trabalho. Há situações de irmãos que muitas vezes, paga as contas em dias, faz tudo certinho, tudo dentro do parâmetro para não estar pecando contra Deus e também não dando mau testemunho. Mas há situações que algum irmão perde o serviço e as contas vai pagar como? Infelizmente tem pessoas que ainda julgam esta pessoa de caloteiro, irmãos. Não podemos agir dessa forma. Porque dessa situação eu entendo e o próprio Deus também compreende que ele não está pagando não é porque não quer, é porque lhe faltara a condição. Deus vê, Deus sabe, Deus conhece as intenções do coração do homem. Mas muitos aí não estão agindo assim, não está. Já vai pensativo de ir na casa de fulano, de Beltrano, comprar isso, comprar aquilo, fazendo dívida, tá devendo até o pescoço, aleluia, mas já vai consciente que não vai pagar. Tantas lojas de roupas, móveis aí, louvado seja Deus, que muitas vezes comentam o mau testemunho de pastor fulano de tal, do irmão fulano de tal, da irmã fulana de tal. Irmãos, observemos o caso de Jó. Sabemos que Jó passou uma luta tremenda, uma luta travada, uma prova travada. Mas vemos que a Bíblia diz que Deus não dá algo além mais do que podemos suportar. Deus sabia que Jó iria suportar aquela prova. Por quê? Porque Deus conhece a cada um. Mas me chama muita atenção no caso de Jó, irmãos, porque Deus, ele deu testemunho acerca de Jó. Falando, observaste, Satanás, o meu servo Jó, homem fiel, íntegro e se afasta do mal. Será se Deus está dando bom testemunho acerca da tua pessoa? Será se Deus está dando testemunho acerca de nós? Como estamos vivendo, como está a nossa vida, como estão as nossas ações, está de acordo à vontade de Deus? Aleluia, porque se não estiver, meus irmãos, Satanás está batendo palma, está aplaudindo e dando gargalhada deste que está aí. Se passando como crente, mas com o nome sujo. Se passando como servos de Deus, aparentemente de justiça, mas na prática pior do que o capeta. Meus irmãos, toda injustiça é pecado. E o crente caloteiro, irmãos, está cometendo injustiça. Está cometendo pecado. Nós vimos que na Epístola 1 de João 5,17 diz que toda injustiça é pecado, tudo bem. Isaías 59 diz que as vossas iniquidades nos faz estar separados de Deus. Da mesma forma que iniquidade significa injustiça no Novo Testamento, no Antigo Testamento da mesma forma. Essa palavra é em Isaías 59,2, e as vossas iniquidades. Essa palavra iniquidades, ela vem do termo hebraico que quer significar avon, que também significa pecado e injustiça. As vossas injustiças, ou seja, os vossos pecados, faz com que estejamos separados de Deus. Isaías 59, 2. Logo, se estão separados de Deus, quem gosta de dar um calotezinho no outro aí, aleluia, isso quer significar que eles não estão na videira verdadeira que é Cristo. João capítulo 15, de versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Meu filho, minha filha, que estás nessas práticas diabólicas, satânicas, se arrependa ainda enquanto tem vida. Eu comento muito com a minha esposa, irmãos. Se todos os crentes tivessem a consciência que em algum momento ele vai morrer, eu creio que
essa pessoa pensaria mais acerca da eternidade. Nós não sabemos, irmãos, quando nós vamos partir desta terra. O momento da morte ninguém sabe. Pode ser daqui a 2 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, quem sabe menos. E se nós morrermos dessas práticas de injustiça? E se nós morrermos dessas práticas de caloteiro? Irmãos, a Bíblia está falando, está separado de Cristo e vai ser cortado e lançado no fogo. Se arrependa ainda enquanto está com vida, porque senão pode ser tarde demais. Abacuque, capítulo 2, versículo 6, olha o que nos diz a palavra. Não levantarão, pois todos eles contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Irmãos, o que está tratando aqui, não que é pecado dever. Não é pecado dever, porque eu mesmo estou devendo. Só não estou pagando a minha dívida porque no momento estou sem trabalhar. Mas assim que conseguir o trabalho, já foi conversado certinho, vou estar pagando. É dever nosso estar pagando o que nós devemos. O que está em conta aqui é a questão de quem compra e não paga. O pecado aqui não é você dever, é você comprar e você não pagar. Um fato também que me chama muita atenção, irmãos, é a questão de pessoas fazer uma dívida além mais do que ela pode. Isso também, quem age dessa forma está pecando. A Bíblia nos manda vigiar e orar. Se o meu salário é X valor, eu não posso comprar algo que vai triplificar o valor a qual tenho capacidade de pagar. Porque vai chegar um momento que não tenho uma capacidade de pagar tal valor, eu vou passar aperto. E não tendo a condição de pagar, meu nome vai sujar. E sujando, eu vou estar escandalizando o evangelho. Vamos vigiar, meus irmãos. O irmão Gleidson não tem condições de comprar um carro agora. Como é que eu vou comprar um carro agora? O irmão Gleidson não tem condições de trocar de casa ou comprar um apartamento. Como é que eu vou comprar um apartamento? Como é que eu vou fazer a divisão das parcelas? Como é que eu vou pagar, irmão? Certeza, se eu for agir dessa forma aí, meu nome vai estar sujo. Eu vou estar escandalizando o evangelho do Senhor. Amém? Aos irmãos, principalmente aos irmãos da IPFD. Aqui nós não apoiamos tais coisas não. Se você fez dívida com alguém, se você está devendo alguém, vai lá, pague as suas dívidas, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, mas pague o que você deva, porque sendo assim você estará agindo com justiça, em conformidade com a vontade de Deus. Irmãos, em tudo nós devemos praticar a justiça. Nos mínimos detalhes, irmãos, nós devemos praticar a justiça. Ainda que você deva 20 centavos a alguém, mesmo que seja pouca, mínima coisa, temos que ter a humildade de pegar os 20 centavos, chegar até a pessoa aqui, 20 centavos que eu lhe devo de tal coisa. Devemos agir dessa forma porque Deus se agrada. Amém? Conforme disse, aqueles que muitas vezes estavam trabalhando, ficaram desempregados, perdeu seu trabalho e não tem a condição de como pagar suas dívidas, aí já é outra história. Mas aos crentes caloteiros, os que gostam de agir com malandragem, me perdoe usar o termo, de fazer ações totalmente errôneas, passar a perna no seu próximo, a estes a palavra de Deus alerta. Amém? Arrependei-vos. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Atos dos Apóstolos. Glória a Jesus. Capítulo 3, de versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos nos arrepender, porque perdão tem Jesus para nos conceder. Amém, Jesus? Então fica aqui, meus irmãos, esta breve meditação acerca deste assunto que poucos hoje comentam ou questionam alguma coisa. Confesso que aos irmãos que estava trabalhando juntamente com o pastor Alejandro Alves, do país do Uruguai, dirigente responsável, pastor responsável pelo país do Uruguai, e também com o nosso pastor Eduardo Santos, a questão do RI, o regimento interno da IPFD. Então foi inserido lá acerca desta questão. Amém, meus irmãos da IPFD. Aleluia. Quem compra e não paga, com a sua má fé, com a sua má consciência, não estará em comunhão com a igreja do Senhor. Estará fora de comunhão. Então você aí que deve alguma coisa, se esforce, pague, esteja em dias, aleluia, diante do Senhor. E assim a tua vida vai ser mais do que abençoada. Amém? Deus abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos despede uma vez mais com muita alegria na minha alma, sou eu mesmo, teu irmão, pequenininho, eu mesmo, Diácono Gleidson. Deus abençoe.